A dica de hoje é como gerenciar as finanças da sua empresa, incluindo projeções de fluxo de caixa e fontes de financiamento. Então vamos lá. Quando a gente olha um negócio, sempre o ponto de vista financeiro é fundamental, essencial, né? Todo negócio é feito para dar lucro e se ele não estiver dando um resultado positivo, é claro que aquela empresa não faz sentido, vai precisar rever ou muitas vezes, infelizmente, ela vai quebrar, vai à falência. Então é muito importante, é fundamental o cuidado com a questão financeira e às vezes o empreendedor, ele não gosta muito de planilhas, de fazer contas, mas é essencial, então a gente tem que se disciplinar para cuidar disso. E quando a gente está vendo o futuro de um novo negócio, ou mesmo de um negócio que já está em andamento, é muito importante a gente ter assim duas visões fundamentais. Uma que é uma análise do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Isso significa o seguinte, a gente vai ver tudo que a empresa vende, o resultado, o seu faturamento, sua receita, pode ser de produtos, de serviços, enfim, de pacotes de produtos, mais serviços, tudo que entra de faturamento para essa empresa e vai descontar dali os custos variáveis, que são aqueles que incidem diretamente sobre essa venda. Então, impostos, o custo da mercadoria, se você está vendendo um produto, ou o custo da prestação de um serviço, transporte, embalagem, enfim, todos esses custos variáveis, é assim, aquilo que cada vez que eu vendo um produto ou vendo um serviço, automaticamente eu tenho um custo. Então, o custo da mercadoria, o imposto, a embalagem, tá certo? Então, eu vou tirar daquele meu faturamento os custos variáveis e do que sobrar, a gente chama essa sobra aqui da margem de contribuição. É quanto que está sendo gerado de resultado pelo negócio como contribuição das vendas. Porém, a gente tem um outro custo aqui que não pode esquecer, é fundamental também, que são os custos fixos. Então, aqueles custos como aluguel, conta de água, conta de luz. Aqui é importante a gente pensar numa questão, que é o seguinte, minha conta de água não vem sempre igual, então ela é variável. Minha conta de luz, ela não vem sempre igualzinha, então ela não é fixa. Esse é um erro, tá? Por quê? A não ser que efetivamente a tua conta de água, ela aumente a cada nova venda, o que seria isso? Por exemplo, se você tem um lavacar, então a cada venda de um serviço de lavacar, você vai usar muita água, então realmente, um mês que você lavou só 5 carros, vai ter uma conta de água, realmente ela vai variar muito, né, com a tua, em comparação, esse mês que você fez só 5 serviços, com outro mês que você fez 100 lavagens de carro, né? Então, mas se você tem uma loja, por exemplo, claro que vai ter pequenas variações, mas essas contas, elas são consideradas de custo fixo. Então, água, luz, aluguel, folha de pagamento de funcionários. Então, eu tenho, recapitulando, né? Tudo que eu vendi, menos os custos variáveis e menos os custos fixos, eu vou ter o resultado. Esse resultado que vai me dizer se eu tenho lucro ou prejuízo no meu negócio. Agora, tem uma outra questão que também a gente não pode esquecer, que é a projeção do fluxo de caixa. O que isso significa? Eu posso ter um negócio que ele é lucrativo, então, vamos supor aqui de uma maneira bem rápida e exagerada, né? Eu vendi 100 mil reais por mês. Desses 100 mil, foram 30% é o meu custo variável. Então, eu vendi 100 mil, me custou 30 mil reais ali, o produto que eu comprei, os impostos e tal. Então, sobraram 70 mil. Desses 70 mil, 20 mil eu uso para pagar água, aluguel, contabilidade, internet. Então, me deu um lucro aqui de 50 mil reais. Então, do meu faturamento, 50% foi de lucro. Puxa, isso é um número legal, muito bom, excelente. Claro que é um exemplo só hipotético aqui. Mas o que pode acontecer? Mesmo uma empresa que tem esse tipo de resultado, ela pode quebrar se ela não cuidar do seu fluxo de caixa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, fluxo de caixa é a movimentação do teu caixa, o dinheiro que está entrando, que você está efetivamente recebendo, com o dinheiro que você tem que pagar as suas despesas. Então, por exemplo, se nessa venda, né, de 100 mil reais, vamos supor aqui, puxa, você vendeu 100 mil reais naquele mês, mas vendeu tudo parcelado, tá? Ou você fez ali um crédito, não, você vai pagar daqui 90 dias, né? Fez uma promoção ali, então você vendeu aqueles 100 mil reais, só que vai receber daqui 90 dias. Só que no teu primeiro mês,
você já vai ter que pagar o aluguel, a conta de água, a conta de luz, o salário dos funcionários. E você não recebeu nada ainda daquele mês. No segundo mês, você de novo, puxa, vou vender mais 100 mil reais, só que também nessa promoção de receber lá 90 dias para frente. Então, de novo, não está entrando caixa na sua empresa, você está zerado e você tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, pagar a luz e todas as outras despesas. Tá entendendo? Então, o que a gente vai vendo? Puxa, mas se ficar desse jeito, você tá só colocando dinheiro e quando acabar o teu dinheiro, se acabar o teu dinheiro, né? Que não é o dinheiro da empresa, é o dinheiro que você tá tendo que conseguir, às vezes por empréstimo ou de um recurso teu pessoal, chega uma hora que fala, puxa, não dá mais. Você pode ter até muito dinheiro para receber lá na frente, mas as tuas contas estão vencendo agora. E se você não conseguir gerenciar, equilibrar isso com crédito, numa taxa de juros ali razoável, o que vai acontecer? Você fica insolvente, você não consegue pagar seus compromissos. Então você pode ser despejado do seu imóvel, os seus funcionários, né, podem entrar com uma ação, enfim, pode cortar a tua água, cortar a tua luz. Então veja só, um negócio mesmo sendo lucrativo do ponto de vista da gente analisar, puxa, eu vendo, eu tenho uma boa margem, eu tenho uma boa estrutura, se eu não cuidar do meu fluxo de caixa, eu posso quebrar. Ou às vezes eu posso até não quebrar, mas para eu compensar, né, antecipar esse caixa que eu vou receber lá na frente, às vezes as empresas começam a pegar dinheiro emprestado com uma taxa de juros alta e daí aquele lucro que era maravilhoso, ele acaba sendo consumido pelos juros. Por isso que é fundamental, além do demonstrativo do resultado, a gente analisar sempre o nosso fluxo de caixa para ver se eu vou ter dinheiro para pagar as minhas obrigações como empresa no momento certo e não ficar dependendo daquele dinheiro que vai entrar lá para frente. Por isso, é muito importante que a gente tenha isso de uma maneira controlada para a gente projetar, por isso que não dá para sair dando assim muito prazo de pagamento se você não tem esta questão controlada. Às vezes essa é uma boa estratégia, uma empresa que está bem capitalizada, está com bastante caixa, consegue oferecer essas condições para os seus clientes, porque ela sabe que tudo bem, não tem problema, ela pode ir pagando as suas despesas, suas contas, né, com o recurso que ela já tem, e quando chegar aquele dinheiro, o pagamento dos clientes, beleza, o lucro vai chegar sem maiores problemas para a empresa. Aqui, quando a gente está fazendo essa análise e vendo a lucratividade, é muito importante a gente observar também uma outra estratégia que às vezes pode matar muitos negócios, que é a simples questão do desconto. Quando a gente está projetando um resultado financeiro, a gente projeta que vai vender lá os nossos produtos, por exemplo, por R$50 a unidade. E daí, quando começa a operar, quando começa a trabalhar, a gente vai percebendo que esse desconto, ele ficou, esse preço ali, eu poderia vender um pouco mais se eu desse um desconto. E a gente costuma, vou dar 10% de desconto, 5% de desconto, só que quando eu estou fazendo uma boa projeção financeira e eu faço uma análise financeira, se em vez de vender por 50, eu vender por 45, que seriam com 10% de desconto, a gente vê que o impacto no nosso lucro é muito grande. Tá? Então são dicas aqui do dia a dia do seu negócio, que é comum, todo mundo faz isso. Puxa, para eu fechar uma venda, eu vou dar um desconto. E a gente vai ver que o impacto desse desconto no lucro do nosso negócio é muito grande. Para fechar um negócio, para conseguir ser mais atrativo, eu dou mais prazo. E a gente pode ver que esse prazo pode impactar demais no resultado do dia a dia do nosso negócio para a gente não conseguir pagar as nossas obrigações financeiras. Então, agora que você já entendeu esses conceitos, o que é importante? É usar planilha, né? A gente precisa usar uma planilha para colocar todos esses números, esses valores e assim fazer tanto o controle do DRE, das vendas diárias, das vendas no mês, quanto que está sobrando, quanto que está faltando do ponto de vista de lucratividade do negócio e aquele fluxo de caixa. Esse talvez seja até mais difícil das pessoas controlarem, né, dos empresários, das empresárias controlarem, porque você tem que fazer uma projeção. Puxa, eu vendi hoje, e quando que vai entrar esse dinheiro? O que eu tenho a vencer de contas? Então, uma planilha simples já vai te ajudar bastante
nesse controle para você ter essa projeção. Fica aqui o desafio, né? De você tentar responder essas perguntas. Qual que é o lucro mensal que o meu negócio dá, ou se é um negócio que você está planejando, ele gera por mês? Qual que é como que está o meu fluxo de caixa? Passados 15 dias do próximo mês, né? Qual que é a minha projeção de receitas, de despesas? Eu vou estar com caixa sobrando dinheiro e assim eu fico numa situação confortável, ou vai estar faltando dinheiro, eu vou ter que fazer empréstimo, vou ter que fazer alguma coisa, captar um dinheiro, tirar dinheiro do bolso para cobrir as contas da empresa. Então, você dominando essa questão financeira, eu vejo que é fundamental, porque não é só vender. Às vezes a gente sai, puxa, eu tenho que vender mais, só que quanto mais eu estou vendendo, às vezes mais problema eu estou gerando para minha empresa, porque eu posso estar vendendo um produto que, na verdade, no resultado final, ele não está gerando lucro. Ele pode ser, né, fazer aquela conta, eu compro por 5 e vendo por 10. Que maravilha, mas quais são os outros custos embutidos, qual que é o meu custo fixo, quanto que eu tenho que vender. Então, às vezes, se você está aplicando essa matemática, talvez quanto mais você venda, menos lucrativo ou até mais prejuízo o teu negócio está tendo. E também pode ser que quanto mais você venda, mais você está cavando um problema ali no seu fluxo de caixa, que você não vai ter o dinheiro para pagar estas contas, esses desafios que você tem aí no dia a dia como todo empresário. A dica de hoje é sobre mercado. Então vamos lá. Quais as estratégias devem ser utilizadas para identificar o público-alvo, possíveis concorrentes e como ficar por dentro das tendências do mercado? Então, veja só, quando a gente está falando de mercado, é muito importante a gente pensar não só no mercado consumidor. Mercado é onde o nosso negócio está inserido. Então, eu tenho principalmente o mercado consumidor, sim, é claro, qual é o meu público, quem que vai comprar de mim, mas eu tenho também o meu mercado concorrente, com quem que eu estou concorrendo nesse mercado, e eu tenho também aqui um mercado fornecedor. Então, é muito importante para quem está começando um negócio, para quem está reestruturando o seu negócio, fazer essa análise para entender exatamente em qual mercado você está inserido, a sua empresa está inserida. Certo? Isso pode ser a diferença total de sucesso ou de fracasso de uma empresa. Você ter esse domínio, esse conhecimento do negócio, do mercado em que o seu negócio está inserido. Então, agora que você já sabe que são 3 grandes pilares aqui do mercado que a gente tem que estudar, que é clientes, fornecedores e concorrentes, vamos aprofundar um pouquinho a visão em cada um desses pilares. O primeiro que eu falei que são os clientes, a gente tem que entender assim, para quem que eu estou vendendo, para quem que eu quero vender, quem que eu quero atingir. Isso aqui é muito comum a gente começar a querer, né, vender para todo mundo. Falar, puxa, eu vendo para todo mundo. Quem quiser comprar da minha empresa aqui, quem quiser comprar meu produto, eu estou vendendo. Claro, a gente quer vender para todo mundo e não vai impedir ninguém de comprar nosso produto. Mas quando a gente está no mercado, como tem aquele outro segundo pilar, que são os concorrentes, né, a nossa vida não é às vezes tão fácil assim. Eu tenho que me comunicar com o público para que realmente ele perceba que o meu negócio, meu produto, meu serviço tem valor para ele, um valor maior do que o meu concorrente, para que assim efetivamente eu consiga fechar uma venda. Então eu tenho que saber para quem que eu quero vender. Um exemplo aqui que é bacana são oficinas, por exemplo, oficinas de carro, né? Todo mundo conhece aí o mercado, né? De uma maneira bem ampla, assim, de oficinas de carro. Só que eu tenho oficinas que são para aquele público que tem o carro, que ele quer gastar o mínimo possível, ele precisa só manter o carro andando, então ele vai querer, se tiver uma peça, né, similar, se tiver um óleo ali de uma outra marca, não a recomendada pelo fabricante, ele precisa fazer que o carro dele ande e ele não está muito preocupado com esses detalhes. Puxa, então eu tenho um público que está muito preocupado com isso, o preço e que o carro funcione bem, né? Eu posso ter um outro público
que, não, eu tenho um carro, meu carro aqui, eu adoro o meu carro, e eu quero manter assim, as características, então se eu for trocar, eu quero que seja uma peça original, eu só vou usar o óleo recomendado pelo fabricante, o filtro recomendado pelo fabricante. Poxa, aí já muda. É claro que se você vai fazer isso, você não vai ter o mesmo preço daquele que está oferecendo outros tipos de peças e produtos. E temos ainda uma oficina que não é uma oficina focada mais nas questões de estéticas ou de especificações do carro, faz alteração do escapamento, alteração da iluminação, alteração disso, daquilo, para deixar o carro mais personalizado, né? Com uma pegada mais pessoal do dono do carro, rebaixamento, não sei o quê, né? Não vou entrar no detalhe isso, o que é permitido, o que não é permitido pela legislação, mas a gente consegue entender esses detalhes como exemplo. Puxa, olha, realmente tem pessoas diferentes que têm necessidades diferentes, apesar do carro, e não precisam ser carros diferentes, um é carro caro, outro carro barato, não, todo mundo aqui, a gente pode ter clientes que tenham exatamente o mesmo tipo de carro, o mesmo modelo de carro, só que ele tem aquele perfil de consumo. Eu quero só que o meu carro ande gastando o mínimo possível. Eu quero que o meu carro seja o mais próximo do original, tenha cuidado. Eu tenho um carro que eu quero adaptar, mudar, não sei o quê. Então percebe, só como exemplo, né, que a gente tem públicos diferentes. Então, se você vai fazer a tua divulgação, e essa divulgação começa desde o nome da tua empresa, o nome da tua, nesse caso, da oficina, o ambiente, as cores, a limpeza, o uniforme. Então, uma série de conjuntos de informações que a gente vai passar para aquele potencial cliente, para que ele veja, puxa, não, é isso aí que eu quero mesmo, é esse tipo de serviço que eu estou precisando. E isso, obviamente, vale para todos os negócios. A gente pegar aqui rapidamente um outro exemplo, que são as academias, né? Então tem as academias de baixo custo, que são as redes que estão muito grandes e tem muitos alunos, estão em todas as esquinas quase, de academias, mas porém tem outras academias que são pequenas, que tem um ticket, né, um valor de mensalidade muito mais alto, só que em compensação tem um atendimento mais personalizado, são poucos alunos, não precisa ficar revezando o equipamento. Então a gente vai ter que entender que tipo de público existe nesse mercado e como que eu vou concorrer com os meus outros players, né? Os players são todos aqueles que estão atuando no mercado, ali no mesmo mercado que eu. Então, se cada um consegue focar em um público específico, puxa, olha, eu só vou atender academia, aquele cara que quer baixo custo, opa, beleza, eu só vou atender aquele que é o serviço personalizado, eu só vou atender aquele que quer ficar gigante, né, muito forte, muito musculoso, Então vejo que são públicos diferentes, apesar do negócio na academia. E claro que no mundo real não dá para a gente focar assim, eu vou atender só esse, aquele meu concorrente vai atender só aquele. As coisas se misturam. Mas esta visão é importante para você conseguir se posicionar. Quer ver só aquelas, você pode observar, eu dei exemplos aqui de oficinas, de academias e para qualquer mercado. Aquelas empresas que você não sabe bem qual que é o caminho que ela toma. Ela é a mais barata, ela é a mais rápida, ela tem a melhor entrega, ela é a mais sofisticada, ela é mais bonita, ela tem um serviço mais personalizado. Se você não sabe identificar muito bem um produto, um serviço, uma empresa, quando você vai contratar, você vai ver que normalmente essa empresa acaba tendo dificuldades. Tenta puxar aí na tua memória e você vai ver que, puxa, isso foi acontecendo. Então, se você olhar para o mercado de academias, você vai ver que muitas que ficaram ali no meio do caminho, eu quero atender todo mundo, quando vieram as grandes redes, de uma forma de baixo custo, acabaram competindo e ganhando, às vezes, dessas que ficaram em cima do muro. Em compensação, aquelas que eram bem consistentes, puxa, não, eu atendo esse público aqui de uma maneira personalizada, eu sei que é mais caro, mas eu tenho isso, meu ar-condicionado funciona, meu equipamento é novo, mesmo vindo aquela rede grande, ela conseguiu se manter porque ela conhecia o mercado consumidor que ela atuava, tá certo? Então, aqui falei bastante do mercado consumidor, mas também já falei um pouquinho do mercado concorrente, que é isso, você tem que ver, olhar para o seu lado e qual que é o público, mercado consumidor que cada concorrente está pegando, como que ele se posiciona para que você se posicione de uma forma
a conquistar também um território, né? E esse território, a gente fala assim, é um território na mente dos consumidores, para que ele identifique. Quando eu quero esse tipo de produto, quando eu quero esse tipo de empresa, eu sei que é lá que eu vou, porque a gente se comunica bem, porque a gente sabe com quem que eu estou falando. Se você sabe com quem você está falando, você consegue se comunicar bem, mostrando as suas vantagens em relação aos seus concorrentes. E por fim, mas também é muito importante, a gente tem o mercado fornecedor. Então tem empresas que dependem muito, né? Muitas empresas dependem dos seus fornecedores. Então, se você tem, principalmente no comércio ou mesmo nos serviços, se você não tem uma boa parceria com os seus fornecedores, tem gente que aconteceu o seguinte, tudo que vendia era de um fornecedor só, e não tinha um contrato, não tinha, né, uma parceria de longo prazo, e foi se construindo, foi crescendo, de repente esse fornecedor, por algum motivo, deixou de vender ou aumentou muito seus preços, aquela empresa ali, ela ficou totalmente, né, sem chão. Puxa, e agora? A partir de uma hora para outra, eu não tenho mais o meu fornecedor, ou não tenho aquele fornecedor com aquele preço, com aquela qualidade que eu precisava. Então, sempre você tem que estar olhando e cuidando da sua relação com os seus fornecedores, para que você tenha uma tranquilidade no médio e no longo prazo, e assim você possa efetivamente, né, olhar todo o seu mercado, clientes, concorrentes e fornecedores. E para pesquisar isso, claro que dá para aqui a gente aprofundar muito esse tema, mas de uma maneira resumida, mercado consumidor, você pode analisar dados do IBGE, várias pesquisas que são geradas do Sebrae e outras instituições mostram como está esse público, como está o consumo, o mercado concorrente também. Se você tem loja física, serviços, ou mesmo que não seja, você pode usar lá a pesquisa do Google Maps, por exemplo, e colocar por segmentos, você vai ver toda a tua região, você consegue mapear, identificar quem que está atuando naquele mesmo mercado que o seu, e também os fornecedores. Obviamente é interessante você participar de entidades do seu mercado, do segmento que você atua, para que você conheça, às vezes, vários fornecedores que você nem sabia que existiam e às vezes tem uma boa condição, eles estariam muito interessados em vender para você. Então, essa análise do mercado é fundamental para que o seu novo negócio ou a continuidade do seu negócio seja bem sucedida. A dica de hoje é: quais as principais competências e habilidades necessárias para um gestor e como aplicá-las no dia a dia de forma que eleve o know-how da sua empresa. Então vamos lá, essa questão aqui é muito interessante. O know-how, primeiro assim, vamos entender o que é know-how. É o saber como, é o como fazer, né? Fazer uma tradução literal, é o saber como, então é o conhecimento que tem na tua empresa. O que é muito importante aqui, agora a gente falando de habilidades e competências do gestor, é de alguma forma a gente trabalhar, então o gestor, né? Esse gestor pode ser o dono da empresa, ou pode ser um gerente da empresa, mas que ele tenha essa habilidade de reunir essa informação para que esse conhecimento fique dentro do negócio. Quer ver um exemplo? Você já foi ou já viveu essa situação em que uma empresa estava indo tudo bem, mas de repente tinha um técnico lá, vamos pegar uma empresa de manutenção, e aquele técnico saiu e daí de uma hora para outra fala, puxa, quem sabia resolver isso aqui era o fulano, e agora ele saiu, a gente está perdido, a gente está se batendo. Então, o mesmo processo de gestão, quem cuida lá do RH é a Mariana, e agora a Mariana está trabalhando, ela cuida de tudo, funciona redondinho. E um dia a Mariana sai da empresa e, puxa, agora ninguém sabe mais, está todo mundo perdido, o que a gente vai fazer, como que a gente contrata, como que a gente treina, como que a gente analisa o desempenho dos nossos funcionários. Então, esse conhecimento, ele não pode estar só na cabeça das pessoas, da sua equipe, ou mesmo de você, se você for empresário, né? Se em algum momento você pode ter aí algum problema que você tem que ficar um tempo afastado da empresa, vai dar, a empresa pode até quebrar, porque esse conhecimento, ele não era da empresa, ele era da cabeça de uma ou mais pessoas. Então, a habilidade que a gente tem que ter é de organizar esse conhecimento. Como que a gente faz isso? O máximo possível registrando processos, como que as coisas
são feitas na empresa. Então aqui não precisa ser muito técnico, não precisa seguir as regras da construção de um manual, mas começa a registrar, ter arquivos dizendo como que como que é o processo de contratação na nossa empresa, como que é o processo para comprar uma peça para manutenção na nossa empresa. Você começa a registrar esse conhecimento, já é o primeiro passo. E depois disso, claro que a gente pode ir aprimorando, refinando, tendo fluxogramas, controles, indicadores, mas não deixe que o conhecimento fique só na cabeça de uma ou mais pessoas e traga. É importante a gente ter essa habilidade, que basicamente é de conseguir tirar o conhecimento da mente, do dia a dia, do negócio e colocar de uma forma escrita, registrada, mesmo que seja de uma forma muito simples, muito informal, mas que esse conhecimento seja do negócio e não só das pessoas que estão atuando ali.